Essa semana nós vamos conversar sobre o suporte data-driven. O que é um suporte data-driven? Né? A gente vai falar o que é um suporte data-driven, o que é o data-driven, como é que a gente vai utilizar os dados, então, do suporte, né, no nosso aplicativo Zorro Desk, com as funcionalidades do Zorro Analytics, para a gente poder transformar dados, né, para uma estratégia aí, voltada a dados, a análise de dados. Então, a gente vai dar início agora ao nosso webinar. Eu começo me apresentando, eu sou a Kênia, trabalho aqui na Cafinet, né, e a gente é parceiro da Zorro há alguns anos, né, sou especialista aqui em algumas ferramentas da Zorro, e hoje a gente vai trazer, então, essa ideia aí, né, esse direcionamento quanto a utilizar, então, o poder dos dados, né, focados na parte de suporte, utilizando, então, o Zorro Desk mais o Zorro Analytics. Quem que é a Cafinet, né? Para quem que não nos conhece ainda, nós somos uma empresa de tecnologia fundada em 2011. Somos partner da Zorro aqui no Brasil desde 2013. 2023 desde 2023 nós somos Zorro Education Partners aqui na América Latina. Então, da parte social aí da Cafinet é a gente estar sempre passando conhecimento, né, fazendo treinamento e utilizando a parte educacional. Em 2025, 24, nós nos tornamos aqui Centro de Treinamento Oficial do Zorro Creator. E em 2025, a gente foi premiada e fomos vencedores do Zorro Creator Champion Program, que aconteceu de 2024, né, e fomos lá da Índia receber essa premiação. Tá? A gente trabalha com vários clientes e vários segmentos, né? Então, a gente utiliza as ferramentas da Zorro e de desenvolvimentos personalizados para atender a necessidade aí dos nossos clientes em vários segmentos de negócio. Indústria, telecom, financeiro, escolas, a parte de alimentícia. Então, a gente tem aí uma gama de clientes, né, em vários segmentos. Então, vamos lá. O que é o Data Driving? A gente estar orientado a dados. É uma abordagem estratégica que coloca os dados no centro da tomada de decisão, né? Então, a organização que ela fica focada em análise, em métricas e evidências concretas para extrair os dados e, com isso, orientar as ações. As estratégias, as melhorias, tudo vem a partir de dados. E a gente utiliza, então, dashboards, né, para trazer essas informações de uma forma mais compiladas, né? Então, a gente deixa de utilizar, então, assim, eu acho que é assim, eu penso que é assim, para realmente a gente utilizar os dados e nos orientar com os dados para a nossa tomada de decisão estratégica, né? Peter Drucker já falava que se você não pode gerenciar, que você não pode gerenciar o que não pode ser medido, né? Então, você não pode gerenciar o que você não mede. Então, partindo desse pressuposto, para a gente gerenciar, a gente tem que medir. E para que a gente tenha que medir, a gente tem que ter os dados, né? Então, o que significa? É a gente tomar decisões com base em dados confiáveis. Monitorar resultados em tempo real com dashboards e KPIs. Identificar oportunidades e problemas de forma proativa e criar uma cultura organizacional orientada por evidências, né? Então, a partir do momento que nós temos os dados, a gente utilizar esses dados, analisar esses dados e trabalhar esses dados para a gente poder tomar as decisões, né? Isso, como tudo na vida, né, tem uma mudança de cultura. Então, por isso que a gente colocou aqui a parte cultural. Então, tem
uma cultura organizacional que ela vai ser também orientada a dados, orientada a evidências, orientada a fatos. E quando a gente fala de suporte, né, qual que é essa abordagem, então, que a gente precisa ter? Quando a gente fala de suporte, nós estamos falando ali do nosso sistema, então, de gestão ali, que eu faço atendimento ao meu cliente, né? Eu faço suporte ao meu cliente. Então, eu tenho que ter uma abordagem de decisão e ação para minha equipe de atendimento ao meu cliente. E orientada, como sim, guiada por dados concretos, né? Do que foi realmente, como está sendo esse atendimento, né? Então, o que significa isso? A gente analisar volume de tickets, né? Tickets, chamados, protocolos, que são, então, os itens que são integrados dentro das ferramentas para a gente fazer esse atendimento, os SLAs, né, os nossos níveis de atendimento, como é que está o meu SLA, se eu estou atendendo esse SLA ou não, a satisfação do meu cliente. Identificar gargalos e oportunidades de melhoria no meu atendimento. Né? Então, por exemplo, se a minha satisfação do meu cliente está ruim, eu tenho, então, um gargalo e uma oportunidade de melhorar. Então, a gente tem que identificar isso, trabalhar isso. E para isso, a gente precisa, então, dos nossos dados. Tomar decisões mais assertivas para otimizar o processo e os recursos. Como a gente vai ter os dados e dashboards a partir desses dados, nós temos, então, como eu falei anteriormente, que ter uma cultura de que quando eu vou analisar ou tomar uma decisão, que ela seja a partir desses dados, para que elas possam sim ser mais assertivas, mais rápidas. Desse jeito a gente consegue otimizar os nossos processos. E também a gente consegue evoluir de uma forma contínua, porque a gente está baseado em evidências reais. Como então que a gente utiliza o Zorro Desk para a gente seguir então nesse formato? O Zorro Desk é uma ferramenta poderosa para a gente estruturar então o nosso suporte. Ele oferece recursos para capturar, organizar, analisar e agir com base nesses níveis de atendimento. Quais são esses recursos, então? Né? O que eu tenho no Zorro Desk que me ajuda a eu seguir nessa jornada? A coleta e a centralização de dados, a estruturação com SLAs, tags e automações, feedbacks estruturados e integração com o Zorro Analytics, que vai nos ajudar, então, com dashboards avançados para a gente fazer essa análise, né? Para quem não conhece o Zorro Desk, eu vou mostrar daqui a pouco um pouquinho do Zorro Desk, é a ferramenta, então, que a gente faz toda a captação dos nossos tickets para fazer o atendimento do nosso cliente. Então, quando a gente fala de coleta, né, e centralização dos dados, um ponto importante que o Zorro Desk ele é multicanal. Então, a gente consegue ter todos os canais integrados num único lugar. Então, eu tenho e-mail, eu tenho chat, eu tenho telefonia, eu tenho redes sociais, eu tenho WhatsApp, tudo integrado dentro do Zorro Desk. Isso facilita o quê? Além da centralização, todos os dados estão no mesmo lugar, a minha equipe vai conseguir trabalhar essas informações e a gente não vai se perder, né? Eu não vou perder ali um e-mail que veio de um cliente, acabou passando, eu não respondi, um WhatsApp que veio de outro cliente que eu também não tive, estava ali no final de semana e acabei não respondendo. Por quê? Porque vai estar tudo centralizado. E a partir dessa centralização, a gente consegue também coletar os dados. Quais são esses dados que a gente consegue coletar? O nome do meu cliente, o telefone, as informações de qual que é o canal, e isso nos ajuda, nos auxilia a gente ter mais dados, e então utilizar isso nessa nova jornada, né? Então, coloquei aqui algumas boas práticas. A gente ativar os múltiplos canais lá nos nossos sistemas, para que a gente realmente centralize, utilizar campos personalizados e categorias para estruturar os dados dos clientes, né? Por que a gente fala aqui um pouquinho de dados personalizados? Falei para vocês que a gente atende uma gama variada de clientes, e cada um tem o seu processo, cada um tem informações específicas do seu negócio, né? E com os Zorro Desk a gente consegue trabalhar isso
e ter esses dados para que a gente possa, então, ter dashboards personalizados também, informações para atender o negócio do cliente. Colocar dados simples, né, como prioridade, o status, qual que é o produto vinculado, para facilitar os filtros e análise ali do nosso dia a dia. Um outro ponto importante é que a gente consegue colocar regras de SLA, que são os nossos tempos de atendimento, regras de automação, para a gente facilitar ali o dia a dia, né? Então, tem atividades que eu posso fazer automaticamente, colocar alguma informação automaticamente, para que a gente possa trabalhar, ter as informações corretas dentro do sistema, né? Então, o que a gente define aqui como uma ação recomendada? Definir, sim, os SLAs e as metas, né? Porque aqui também eu vou conseguir entender se a minha equipe, né, está atendendo de acordo com o que foi previsto pela diretoria, né? Então, a gente tem uma equipe lá no meu atendimento, uma equipe operacional e uma equipe de gestão. Então, a equipe de gestão, ela faz algumas definições, né? Então, tem um tipo de cliente que o SLA pode ser diferenciado, né? E a gente tem que atender de acordo com esse SLA. Então, a gente consegue trabalhar duas visões, né? Gestão e operacional. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco lá no Zorro Analytics, que eu montei duas visões, exatamente para a gente poder entender isso. Com os mesmos dados, informações diferentes, para que a gente possa analisar a informação de uma visão diferente, né? Criar automações para classificar, encaminhar o ticket, né? Trabalhar urgência ali, priorização. Então, essas automações nos auxiliam nesses processos manuais, né? E nos ajudam ali para que a gente tenha sempre o dado correto. Utilizar tags e campos adicionais para enriquecer o dado. Isso também pode ser feito de uma forma automática. Lá no nosso desk também a gente tem uma coisa muito importante, que é a nossa pesquisa de satisfação, né? Então, no fechamento do ticket, ou até a cada resposta, de acordo com a definição aí de cada cliente, a gente pode mandar uma pesquisa de satisfação. E com isso, a gente então consegue alimentar ali, né, relatórios de qualidade de atendimento, identificar pontos de melhoria, mapear agentes e categorias que estão com uma baixa avaliação. Então, isso é muito importante, né? A gente tem que pensar sempre quando vai fazer um atendimento que eu tenho que ter como ele entra, né, como ele chega na nossa empresa, a qualidade do atendimento e da resposta, mas sim a gente precisa saber se o cliente, né, realmente a resposta que eu dei para o cliente foi útil ou não, se eu consegui resolver o problema dele ou não. E um ponto importante também que a gente tem aqui a integração com o Zorro Analytics para fazer os dashboards aqui avançados, né? Então, quando a gente tem uma integração entre duas ferramentas, e aqui no caso da Zorro são integrações padrão, isso facilita muito do dia a dia. Por quê? Porque as informações elas vão automaticamente, né? Então, eu consigo colocar ali que de 3 em 3 horas as informações vão ser sincronizadas, e eu deixo, então, o meu dashboard lá no Analytics e as informações vão ser atualizadas automaticamente, né? Então, a gente não precisa de ficar subindo um Excel, subindo uma informação para um outro sistema para pegar essa informação. Então, ela é bem tranquila da gente fazer. Eu vou mostrar onde que a gente faz essa conexão, né, entre o Zorro Desk e o Zorro Analytics. E os benefícios, né, são a gente conectar os dados, a gente ter esses dashboards aí, utilizando esses dados com visões diferentes, como eu já comentei, né? Então, posso ter várias visões, permitir análise de tendência, sazonalidades e previsões, utilizando inteligência artificial, e gerar até um alerta automático, fazer alguma visualização de mapa de calor. Então, a gente tem vários gráficos, né, dentro do Zorro Analytics. Quando eu falo de Zorro Analytics, acho que é um ponto muito importante que eu sempre falo para meus clientes, que é o seguinte: lá a gente consegue fazer vários filtros, né?
Isso faz com que eu consiga ver o hoje, o ontem e o amanhã, de uma forma muito rápida, né? Então, realmente, a parte de business intelligence ali dentro da ferramenta. Por que eu estou colocando isso? Porque o Zorro Analytics, do Zorro Desk, desculpa, ele também tem relatórios, ele também tem dashboards que a gente pode trabalhar. Mas o Zorro Analytics, ele traz recursos mais avançados e a gente pode trabalhar essas informações de um formato diferenciado, ok? Então, dito isso, né, a gente falou então o que é o Zorro Desk, mas tá, Kenny, o que então é o Zorro Analytics, né? Já falamos aqui um pouquinho que o Zorro Analytics é a nossa ferramenta de Business Intelligence, é a ferramenta da Zorro, que é o nosso BI. Então, ela faz análise de dados e permite transformar dados brutos em insights visuais. Ter ali, então, os dashboards interativos, como eu acabei de comentar, né, que a gente pode fazer os filtros ali e a gente ter esses relatórios de uma forma mais avançada, tá? Ele é integrado com o Zorro Desk e também tem integrações, né, com outras ferramentas da Zorro, outros aplicativos da Zorro, como também outras ferramentas de mercado, né? Então, vocês que utilizam o Zorro Analytics conseguem também fazer integrações com outras ferramentas aí, trazer mais informações para os dashboards lá do suporte, né, caso necessário. E qual que são os benefícios, então, do Zorro Analytics ali? Dashboards customizáveis por público, né? Análise aprofundada por categoria, canal, agentes, automatização de relatórios e os dados em sincronização automática, né? Então, a gente consegue deixar ali os relatórios já personalizados e essa sincronização ela é realizada de forma automática. Quais são os desafios, então, que a gente visualiza aqui para que minha empresa hoje, vamos supor que a minha empresa hoje não tem um suporte orientado a dados, mas eu quero que a minha empresa seja uma empresa com suporte orientado a dados. Quais são os desafios principais que eu posso passar para vocês? Primeiro, a gente tem que ter qualidade e confiabilidade dos dados, né? Então, uma dificuldade que a gente tem é obter os dados completos, padronizar e que eles sejam confiáveis, né? Então, a gente entende que isso é um trabalho da empresa, da equipe de atendimento e, às vezes, até de integrações com outros aplicativos, né? Outros sistemas que a empresa utiliza para que a gente possa garantir, então, a qualidade e a confiabilidade dos dados. A baixa cultura analítica, a resistência do time em adotar decisões baseadas em dados, né? Então, isso é um ponto que eu tinha colocado anteriormente, que a gente tem que, sim, transformar a cultura da empresa, né? Para que ela possa adotar essas informações e passar, então, a utilizar os dados para a tomada de decisões. Os sistemas não integrados, né? Falta de conexão com ferramenta de atendimento, ferramenta de BI e outras ferramentas aí que sistemas que o cliente utiliza. Indicadores em excesso, né? KPIs demais podem causar confusão e falta de foco. Então, quando a gente fala também, eu vou ter meus dashboards, meus KPIs, e às vezes a gente se empolga, né? Então, coloco lá vários KPIs, muitas coisas, né? Vários, eu quero já ver tudo de uma vez só. E às vezes isso causa uma confusão. Então, a gente também tem que analisar o processo da empresa, entender, né, quais são os KPIs que realmente fazem a diferença e quais são esses KPIs que nós vamos utilizar para fazer, então, essa tomada de decisão, né? Em qual KPI, em qual informação a gente vai se basear. Outro ponto importante é a capacitação da equipe, porque a gente precisa de uma equipe que interprete e utilize esses dados, né? Então, quando a gente coloca dashboards
com visualizações ali gerenciais, operacionais, essa equipe ela tem que estar preparada para poder interpretar e utilizar esses dados, né? Que é o nosso ponto importante. Eu tenho que utilizar esse dado de uma forma rápida para que eu possa tomar a decisão, né? E um ponto importante, esse eu até coloquei, foi assim, isso às vezes realmente acontece, é a falta de tempo para análise. Né? Então, a gente prioriza muito em resolver os tickets, né? E deixa um pouco ali essa análise, esse insight de lado, né? Então, a gente vê, tem muito ticket, né? Às vezes tem dia que estoura, que vários tickets, vários clientes, e a gente deixa passar um pouco esses insights. Então, isso vem de acordo com o que a gente falou anteriormente. Por isso que eu não posso ter muitos KPIs, eu tenho que ter poucos, para que eu tenha sempre visão daqueles KPIs e possa ter uma gestão, então, do meu suporte de uma forma rápida. E aí, falando um pouquinho, então, a gente está falando de KPIs, né? Quais são, então, qual tipo de informação que eu poderia trazer aqui para vocês? Trouxe alguns exemplos e eu vou mostrar um dashboard que eu montei também para vocês verificarem já dentro do Analytics, né? Mas quando a gente fala em eficiência da operação, né? Eu falo muito de volume de ticket, quanto que eu recebi, quanto que eu resolvi. Né? Eu tenho que acompanhar a carga de trabalho da minha equipe. Né? Eu falo de tempo de atendimento da primeira resposta, né? Medir a agilidade, se eu estou respondendo o meu cliente, se eu estou conseguindo resolver essas demandas, né, de uma forma rápida, de acordo com o meu SLA. Tempo de resolução, né? Vale o tempo que eu resolvi, desde o início do ticket até a resolução final. O backlog, tickets em aberto, né? O acúmulo de chamados, pendências, para a gente verificar o gargalo. Então, não consegui terminar todos os meus tickets hoje, amanhã eu já entro com backlog, né? Porque o ticket de hoje que não foi resolvido já vai me entrar na minha fila de amanhã. E a gente tem que saber, né? A gente tem que até entender qual que é a média de backlog que eu consigo resolver por dia, para a gente poder entender se eu tenho que colocar mais pessoas na minha equipe ou não. Qualidade de atendimento, né? A pesquisa de satisfação do meu cliente ali que eu vou enviar no meu ticket, né? Eu preciso saber qual é esse nível de satisfação, como é que está essa resposta, né? Medir a probabilidade de um cliente de recomendar a minha empresa, né? Através do NPS. Taxa de reabertura de ticket, né? Isso pode indicar que o problema foi resolvido na primeira tentativa ou não. Então, se eu tenho muita reabertura de ticket, quer dizer que eu não resolvi ainda o problema. Taxa de resolução no primeiro contato, né? Avalia a minha eficiência, se eu estou sendo respondendo já, né? Atendendo a necessidade daquela demanda já na minha primeira resolução, no meu primeiro contato. E algumas tendências, indicadores de tendência, né? Quais são os canais de atendimento que eu mais utilizo, né? É chat, é telefone, então eu consigo visualizar isso. Categorias e motivos, né, que mais abrem ticket, né? Pode revelar um padrão que aí vai poder permitir eu utilizar isso de forma preventiva, né? Então, sempre eu tenho mais tickets de determinada categoria ou para um determinado motivo. Talvez eu tenha que colocar, então, uma equipe específica para atender. Custo por ticket resolvido, né? Quanto tempo que eu gasto para resolver, né? Quanto tempo o meu agente, a minha equipe gasta para resolver um determinado ticket, né? Isso me gera um custo e eu consigo analisar, né? Como que eu posso diminuir esse tempo, ou se não, ele está de acordo com o que realmente utiliza ali de tempo para a gente responder, tá? E o SLA, se ele foi cumprido ou se ele foi violado, né? Então, mede ali o comprometimento, né? O cumprimento de prazos acordados, né? Se eu conseguir atender o meu SLA ou não. São todas essas informações e outras informações, vou mostrar para vocês no Analytics, que a gente consegue através do Desk e o Analytics trazer isso de uma forma visual.
Então, de uma forma geral, né, quando a gente fala de suporte data driven, lá, quais são os benefícios? Respostas mais rápidas e eficientes, melhor alocação de equipe e recursos, visibilidade completa da operação, redução de retrabalho e aumento da satisfação do meu cliente. Aquele, mas é só eu falar que agora eu sou data driven, que tudo isso aqui vai acontecer? Infelizmente, não. Como eu coloquei para vocês, a gente tem aquela jornada lá, né? Nós temos que mudar a nossa empresa e para trabalhar nesse formato. E a gente sabe que isso pode demorar um pouquinho, mas a gente não pode não deixar de fazer. Né? A gente vê várias empresas aí que estão nesse formato e que realmente conseguem esses benefícios. Então, sempre falo para meus clientes, vamos começar, nem que seja um pouquinho hoje, e amanhã a gente coloca um pouquinho mais, mas a gente tem que dar o primeiro passo e sempre com essa cultura de utilizar os dados aí para aumentar a nossa, né, capacidade de fazer estratégias de respostas através dos dados. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês? Eu vou mostrar como é que faz essa integração do Zorro Desk com o Zorro Analytics, né? Onde que eu conecto os dois. Vou mostrar alguns dashboards que eu criei para vocês e a gente vamos mostrar aqui alguns insights ali que a gente pode ter nesses dashboards que eu já criei aqui para vocês visualizarem, ok? Só um minutinho que eu já vou mostrar aqui o ambiente. Aqui é o nosso ambiente. Aqui é o nosso ambiente. Eu estou no ambiente aqui de demonstração, tá? Só para mostrar para vocês aqui como é que funciona, né? Esse aqui é o Zorro Desk. O Zorro Desk, então, a gente tem aqui nossos tickets, né? Que eles vão entrando aqui nas filas, que são os nossos departamentos, né? E a gente consegue, então, ter aqui a nossa equipe, quem que vai atender a esse ticket, e a gente consegue ter informações, por exemplo, aqui de status do ticket, né? Algumas informações dentro do ticket para a gente poder trabalhar, né? Então, esse aqui é o Zorro Desk. O Zorro Desk, como é que a gente integra, então, o Zorro Desk com o Zorro Analytics? A gente vem aqui na parte de configurações, na parte de integrações, eu tenho aqui o Zorro, integrações Zorro. Aqui já mostra para a gente todos os softwares que nós temos, né, da Zorro, tá? A Zorro, vocês podem ter só o Zorro Desk, podem ter só o Zorro Analytics, né? Então, vocês podem comprar as ferramentas separadamente ou então num pacote, mas a integração a gente tem que fazer essa configuração aí das integrações. Aqui a gente tem vários sistemas aqui, eu estou no pacote do Zorro One, e a gente vai trabalhar aqui com a integração do Zorro Analytics. O Zorro Analytics, então eu já tenho aqui quais são os. Tá vendo? Eu tenho os módulos, tá? São exatamente esses módulos aqui em cima, né? E cada módulo, então, tem os campos, tá vendo? No módulo de ticket, ali onde a gente faz o atendimento, ó, eu tenho todos esses campos aqui. E todos os campos que estão ticados, né? Eles serão integrados. Então, eles irão para o Zorro Analytics em forma de tabelas, né? Com essas informações. Então, a gente vai ter tabelas para cada um dos nossos módulos lá dentro do Zorro Analytics. Fazendo isso, a gente seleciona a periodicidade ali de sincronização, né? Então, a gente tem ali se é diariamente, se é periodicamente e qual horário que eu quero. Feita essa integração básica aqui, né? A gente também consegue fazer sincronização. Imagine que
preciso de né, que o meu relatório ele se atualize agora, né? Vou ter uma reunião. Eu posso vir aqui e sincronizar ele antes do horário previsto de sincronização, né? Então, quando a gente faz a integração, ele vai mostrar ali o tempo que eu tenho para sincronizar, mas eu consigo forçar, né, essa sincronização também, tá? E aqui a gente sempre tem o último dia, né? Você vai saber quando que foi a sincronização, se deu algum problema aqui na sincronização, tá? Então, esse aqui é o Zorro Desk, e como então que a gente faz a integração com o Zorro Analytics. Então, vamos ver no Zorro Analytics como é que fica isso, né? Aqui no Zorro Analytics, ó, eu tenho aqui a parte de dados, e aí, tá vendo que eu mostrei para vocês, ó, ele vem aqui como tabelas, né? E tem aqui os dados que a gente trabalha, tá? Pessoal, isso aqui é uma base de dados, tá? Da Zorro aí, que eu estou trabalhando, que eu utilizei para fazer os nossos relatórios aqui para vocês. Então, não está exatamente igual ao do Zorro Desk que eu mostrei ali, tá? Porque lá também eu tinha mais módulos aqui do que eu estou mostrando agora, tá? Mas quando a gente faz essa integração, ele vai criar aqui uma pasta, né? Criei uma pasta aqui para o nosso webinar, e eu criei aqui, então, 2 dashboards, que é um de gestão e um operacional. Esse aqui é o nosso dashboard. Esse aqui é o nosso dashboard operacional, né? E esse aqui é o nosso dashboard gerencial, a parte de gestão. Então, uma coisa que a gente comentou é, eu tenho a mesma base de informações, mas eu vou visualizar ela de forma diferente, né? Então, só para a gente começar aqui. Quando eu estou na operação, né? O que eu preciso saber? Ah, por exemplo, quantos tickets eu tenho aberto, né? O meu backlog. Quantos tickets eu vou ter que resolver hoje, né? Ou está em aberto para atendimento, né? E a gente começa a trabalhar esse tipo de informação. Eu preciso saber quantos tickets total que eu já tive, a minha taxa de satisfação, quantos que estão ali atrasados, né? Eles estão em aberto, mas estão atrasados, né? Então, imagine que ó, eu tenho 197 tickets abertos, mas eu estou vendo que 193 estão atrasados. Eu tenho um grande problema, né? A maioria dos meus tickets já, a data de vencimento já foi. Quantos tickets eu estou conseguindo resolver em menos de 2 horas? E qual que é o tempo médio da minha primeira resposta, né? Claro que isso aqui, gente, tudo depende do meu negócio, né? Então, tem negócios que vai falar assim, nossa, mas 2 horas que é demais para mim. E tem outros clientes que vai falar assim, nossa, 2 horas tá legal para mim, né? Por quê? Porque dependendo do ticket, realmente são, né, demandas que demoram mais, né, para serem trabalhadas. Por isso que tem toda a configuração lá no Desk para a gente de SLA, de outras configurações de acordo com o processo de negócio de cada empresa, né? E aí, numa visão aqui dentro do gestão, só para a gente ver, né, por exemplo, a diferença de informações, aqui eu já quero saber quantos tickets total eu tenho, qual que é o backlog total que eu tenho, quantos que estão atrasados, né? Quantos que estão entrando esse mês, quantos já foram resolvidos, qual que foi resolvido no tempo. E aqui eu coloquei né, uma parte aqui que eu vejo, ó, se esse mês eu resolvi 378, mês passado eu resolvi 551, ou seja, eu estou caminhando no que eu preciso, né? Por exemplo, eu sei que eu consigo resolver, então, 551 por mês. Eu estou indo no caminho certo ou não? Eu estou muito abaixo do previsto para o dia de hoje. Nós estamos já no dia 11, né? E aí, como é que está essa previsão aí de fechamento, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês que as informações, elas são tratadas e trabalhadas de formas diferentes, né? E os KPIs, eles têm também regras diferentes, tá?
Quando a gente falou ali, então, vou voltar aqui para o operacional, vamos dar uma olhadinha no operacional. Quando eu falei para vocês que a gente consegue fazer o quê? Olha, eu consigo trabalhar aqui os filtros no meu BI, né? Então eu consigo ter as informações aqui. Se eu mudo alguma informação aqui, os nossos números vão mudar. Então, se eu mudo aqui para este ano, ó, não tenho nada. A minha base é do ano passado. Mas se eu mudo aqui para ano anterior, ele mudou e ele está trazendo outras informações, tá? Então, só para mostrar para vocês que quando a gente deixa os filtros aqui e monta esses filtros, né? O dashboard, ele vai ser alterado de acordo com a alteração que eu fizer aqui em cima, né? Então, isso nos possibilita visualizar no mesmo dashboard, por exemplo, o que aconteceu ontem, que seria o mês passado, o ano passado, né? E qual a previsão para amanhã, por exemplo, né? O que está hoje? O que seria uma previsão para amanhã? Quantos tickets eu tenho com vencimento para esse mês, para o próximo mês, eu posso trabalhar e ter essas informações, né? Como é que está em andamento ali, quantos tickets eu tenho escalonado, quantos tickets eu estou aguardando o meu cliente, né? Então, eu consigo trabalhar essas informações, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no dashboard operacional, ó. Então, a gente tem aqui os KPIs, né? Aqui a gente tem aqui quais estão abertos por status, né? Então, realmente ele está em open ali, ele está em hold, está paralisado, ou ele está escalonado, eu estou aguardando a informação de alguém ou de alguma empresa para poder resolver, né? Qual que é a carga de trabalho do meu agente? Tá vendo? Quando eu estou no operacional, eu estou tendo uma visão de o que a minha equipe está fazendo, como é que está o atendimento, né? Então, eu me preocupo ali com a carga de trabalho da minha equipe, né? Então, quantos tickets ele está trabalhando, quanto que ele resolveu, quanto que ele resolveu na hora, né? De acordo com o vencimento ali, quantos que passou do horário, né? E quantos que ele não resolveu. Então, eu tenho aqui uma visão geral por agente, né? Então, eu tenho um resumo aqui da quantidade de tickets. Ó, total de tickets aqui, 3.010, né? Aqui também. Então, tá vendo que ele segue, né, as mesmas informações. Tickets resolvidos e agrupados por canal. Lembra que a gente falou lá no início? Eu quero saber qual canal que eu utilizo mais, né? E entender como é que está ali, se eles estão a resolução e a quantidade de tickets, né? Então, tem cliente nosso que o e-mail é maior, mas tem cliente que sei lá, o chat, né? Já está tendo um crescimento considerável e a gente tem que mudar, né? Ou utiliza as mídias sociais aqui para fazer essa entrada de ticket, tá? Aqui, o backlog atual dos tickets, né? Por agente e por prioridade, né? Então, tem aqui quem que é o meu agente, né? E quantos tickets ele tem no nome dele, quantos estão ali com a prioridade, né? Urgente, média, baixa ou alta, né? Então, a gente consegue visualizar aqui como é que está a distribuição de ticket dentro da minha carteira de agentes, né? Aqui também a gente pode analisar o seguinte: tem gente que está com muito ticket, né? E tem gente que está com pouco ticket. Por quê? Porque realmente o nível de atendimento é diferente. Uma pessoa está no nível 1 e uma pessoa está no nível 3, por exemplo, e o nível 3 ele demanda mais tempo, então ele consegue responder menos tickets, porque ele demanda mais tempo. São análises que a gente tem que fazer, né? E até entender, por exemplo, por que está indo tudo, então, para a mesma pessoa. Às vezes eu tenho que direcionar, às vezes eu vou ter que treinar a minha equipe para ajudar essa pessoa que hoje está, né, sendo mais atarefada. Tickets resolvidos e não resolvidos, né, por agente. Então, ali a gente tem uma ideia também de como é que está a capacidade da minha equipe, como é que está os atendimentos. Aqui o nível da idade ali de conclusão, tempo, né, de conclusão. Então, a menos de 6 horas, entre 12 e 24 horas. Então, eu
preciso entender ali como é que está, quanto tempo o pessoal está usando, quem que atende mais rápido, né? Por que que ele atende mais rápido? Ah, porque o tipo de ticket, né, de demanda que ele pega são mais simples, mais fáceis de resolver, então eu consigo ter essa quantidade maior de atendimento, né? O desempenho ali do meu suporte, né, o tempo aqui de resolução ou da primeira resposta, então a gente consegue ver aqui por período, né, como é que tá. Aqui os últimos tickets resolvidos os últimos agentes, né, são agentes que estão atendendo menos por ticket resolvido. Se você analisar junto com esse aqui, ó, o desempenho dos agentes por ticket, tá vendo que aqui o Lazar aqui, ó, ele tá aqui na minha lista, ó, a Jasmine, o Harold, são exatamente os 5 últimos que estão aqui. Por quê? Para eu poder analisar, né? Então, esses aqui estão respondendo mais, estão atendendo mais, e esses aqui estão atendendo menos. Mas por quê? O que eles estão atendendo? E a gente poder analisar como é que está a nossa equipe, né? Como é que eu estou trabalhando essas informações, tá? Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês o seguinte: quando eu estou dentro aqui do Analytics, né? Estou aqui no gráfico, eu cliquei aqui no meu gráfico e eu posso visualizar os dados subjacentes. O que é isso? Eu vou abrir aqui, ó, ele vai trazer a informação, né, que deu origem a essa parte do gráfico ali, tá? Deixa eu abrir um outro aqui. Que está trazendo sempre o mesmo. Mas é isso aqui. Por quê? Para eu poder analisar e entender quais são os tiques, quais são as informações que está trazendo, né? Que estão trazendo essas informações aqui para a gente. Então, dentro do Analytics, a gente tem essa opção, né, de visualizar aqui as informações até para a gente poder analisar, né, entender se está correto, a análise aqui, entender quais são os tiques e ter essa visualização, tá? Aqui a gente tem o tempo médio de primeira resposta, né? Quanto tempo cada agente está demorando para fazer essa resposta, e o tempo de resolução por agente, né? Quanto tempo ele está demorando para responder ali, fazer a resolução. E aqui eu coloquei outros, por exemplo, tempo de envelhecimento, tempo médio de primeira resposta, né? Os 5 melhores aqui na pesquisa de satisfação, isso é importante, né? Para a gente analisar. Então, por exemplo, quem que recebe, né, ali a melhor satisfação, né? Recebe, melhorando a minha frase, quem que recebe uma satisfação positiva, né? Quem mais recebe satisfação positiva, né? Quem mais teve a resposta, e a gente entender, né? Porque se uma pessoa também, um agente, ele atende, né? Tem recebido muitas. Como é que ele está fazendo esse atendimento? Até para a gente melhorar e replicar para outra, para a nossa equipe, né? Resumo de tickets por agente, então aqui a gente tem o nome aqui do nosso agente, quantos tickets por prioridade que ele resolveu, que ele não resolveu, né? E aqui um percentual, tá? E aqui um histórico por departamento. Lá dentro do Desk, nós podemos ter vários departamentos configurados com informações diferentes, né? E a gente tem que entender também quantos tickets está para cada departamento, porque normalmente são equipes diferentes também que atendem cada departamento pode ter SLAs e tipos de demandas diferenciadas que vão fazer uma mudança aqui, né, nos nossos gráficos, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui o dashboard gerencial que eu mostrei. Esse que eu estava mostrando é o operacional e esse aqui é um gerencial. Tá? Então, a gente traz aqui, né, os nossos KPIs, tá? Trouxe aqui a quantidade de ticket aberto por status, né? Agora eu estou com uma visão de gestora, né?
Eu quero ver todos os tickets, quero entender ali quanto que está a primeira, quantos que foi resolvido nesse mês, qual que é o tempo de resolução aqui que eu tenho no total, né? Tá vendo que os números aqui mudam um pouco. A tendência de tickets resolvidos, né, no ano passado, né? Em setembro, ó, eu vou mudando aqui, ele vai mudando para mim. Outra coisa importante que eu queria que vocês notassem também, que no Zorro Analytics a gente consegue trazer vários tipos de gráficos, né? E aí montar uma visualização, né, que seja agradável. Eu até montei esse aqui para gente ver, ó. Aqui eu coloquei lá nos clientes, né, nas contas lá, eu coloquei o país. E aí eu gerei aqui, né, por um gráfico, para a gente entender em qual país que estava aqui, que eu estou tendo mais demandas, né? E a gente consegue ter, então, essa parte de geolocalização aqui com as informações de endereço, né? Então, dentro do Zorro Analytics, a gente consegue trazer vários tipos de gráficos, né? Várias informações aqui, ó, vou mostrar um pouquinho para vocês, ó. Vários tipos de gráfico para atender realmente aquele tipo de informação, né? Então, por que cada tipo de informação, um gráfico fica melhor para a gente visualizar, né? Até esse aqui foi legal. Hoje a gente estava montando esse aqui, a gente tentou colocar de vários jeitos, né? Mas esse aqui ficou melhor até para visualização, porque como são vários dados aqui, e aí a gente tem aqui a visualização por cor aqui, né? Então, se eu coloco ali no domingo, ó, tá vendo que ele colocou mais grossa a linha ali para a gente poder visualizar. Então, quinta-feira, ó, é esse gráfico rosa, né? Na sexta-feira, no sábado, tá vendo que no sábado ele desceu bastante aqui, né? Então, eu não tenho tanta demanda assim no sábado, nem no domingo, né? Então, a gente consegue ver ali como é que está o atendimento, tá? Então, a gente tem vários tipos aqui de gráficos, né? Vários tipos de informação para a gente trazer. Outra coisa importante também, a gente consegue, né, comparar dados, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou comparando Q3 com Q4, né? Então, eu consigo fazer essa análise, né? E é um tipo de análise que a gente já deixa pronta aqui, como a gente comentou anteriormente, a gente vê quais são as informações necessárias e já deixar tudo pronto para a gente fazer essa análise de uma forma rápida, né? De uma forma assertiva, tá? Então, a gente consegue trabalhar todas essas informações aqui dentro do Zorro Analytics. Só para a gente seguir aqui. Então, aqui a tendência de tickets resolvidos, aqui a geolocalização que eu falei para vocês, aqui tempo médio de resolução por canal, né? Aqui, ó, eu estou analisando também quais são os canais que eu estou trabalhando, como é que está ali a resolução por canal, o backlog de tickets não resolvidos por departamento, né, e prioridade, isso é muito importante, né? Então, eu tenho tickets que são urgentes e que ainda não estão resolvidos, né? Mas qual departamento que é? Como é que a gente analisa? Ó, aqui tem alguns departamentos que não tem nenhum que é urgente, né? Então, quando a gente está falando além da parte de gestão, isso é muito importante, a gente entender e para a gente realmente poder analisar, né, ter a ação de forma proativa para a gente poder o quê? Ter a nossa equipe atendendo de uma forma mais eficaz, né, e eficiente. Tickets aqui pelo período, né, a faixa etária dos meus tickets resolvidos, né, por departamento, tickets por turno, né? Então, para eu entender, que hora que chega mais ticket, né? Como é que eu estou ali? Porque eu posso ter vários turnos de atendimento, se o meu atendimento é 24 horas, né? Qual turno que tem mais, qual horário que abre mais tickets, né? Naquele horário eu tenho a quantidade de agente específica para atender aquela quantidade de ticket, né? Aqui a gente trabalha novos tickets pelo horário também, né? E aí ele já vai me dando um percentual aqui na hora do dia, né? Aqui é a densidade da primeira resposta, que a gente já deu uma olhadinha, o volume por prioridade, né? Se a gente está trabalhando ali a parte de prioridade,
aqui por classificação, né? Esses dois campos são campos padrão lá do Zordesk, né? Então, a gente pode trabalhar aqui, né, qual que é a prioridade de atendimento e qual que é a classificação. É uma questão, é um problema, é uma filter, né? Uma funcionalidade. O que, que é para a gente poder entender. E aqui essa comparação que a gente já comentou ali entre os dois quarters, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Dentro do Zorro Analytics, né, coloquei também essa imagem aqui. Por quê? Porque a gente pode, né, mandar esse dashboard. Dentro do Analytics, a gente consegue deixar esse dashboard para o meu gestor, o meu diretor, ele não tem acesso ao Analytics, né? Mas eu consigo deixar ali um link para ele, ou várias formas ali que eu posso compartilhar com ele. E aí a gente ter sempre uma coisa bonita, né? Para a gente mostrar aqui para a nossa equipe, para os nossos gestores. Né? Tem temas aqui que a gente pode trocar cor. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar, para a gente deixar, além das informações de forma útil para a gente trabalhar, mas também de uma forma bonita e organizada. Pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui nas ferramentas para vocês hoje. Eu vou voltar lá para a minha apresentação. Com isso, né? Eu tenho uma pessoa que está aqui com a gente, ela está tirando dúvidas aí que vocês tenham. Se tiverem alguma dúvida aí do Analytics ou do Desk, né, podem enviar para a gente, tá? Se você ainda, né, não utiliza o Analytics ou o Desk e gostaria de utilizar, eu deixei o QR Code aqui, ó. Vocês podem fazer, então, uma trial ali, né, para vocês testarem, né, e depois adquirirem a ferramenta, né. Então, a gente tem aqui do Zorro Analytics e do Zorro Desk. E com isso a gente chega ao fim aqui. Gostaria de agradecer muito a participação de todos. Espero que o nosso tema tenha, né, trago mais informações para vocês e que tenha sido útil. Nós temos, como sempre, realizado vários webinars das ferramentas do Zorro, então fiquem aí de olho nas nossas redes sociais, né? Nos sigam lá para saber dos próximos eventos e mais informações sobre as ferramentas, tá? Muito obrigada e até a próxima.